Oi pessoal, finalmente eu desisti do Facebook, falei eu vou pro YouTube, eu vou começar a postar os meus vídeos no YouTube, vou manter aquele canal que eu criei, e é isso, bem-vindos ao meu canal. Agora eu vou estar sempre postando aqui, quem já me conhece sabe que eu posto essas coisas assim, tudo caseiro mesmo, né, com a câmera frontal, quando tem ninguém pra gravar pra mim, com o microfone do fone, porque vocês reclamam que eu falo baixo, então o microfone do fone pra vocês conseguirem me escutar, o que limita um pouco meus movimentos, porque eu fico segurando o microfone, né? Mas é isso, tá? Aqui eu vou seguir um prospecto um pouco diferente. Eu vou dar mais dicas funcionais para a prova do Enem, sem ficar falando muito de mim. Quem quiser saber as coisas da minha rotina, os livros que eu estudava, esse tipo de coisa, tem na página do Facebook que eu já postei em outros vídeos. Depois eu posso estar passando eles pra cá também. Mas eu vou tentar ensinar as coisas pra vocês, coisas mais concretas, sem aquela coisa de, isso funcionou pra mim, pode ser que funcione pra você. Aqui eu vou falar as coisas que indubitavelmente vão funcionar pra qualquer pessoa, tá? E hoje eu vou começar pela redação, um tema espinhoso pra caramba, mas que todo mundo pede. Para início de conversa, eu quero deixar claro que eu não sou professora, eu não tenho formação nenhuma em letras, tá? Eu tenho alguns livros publicados pela editora UFV, que eu já ganhei alguns concursos de literatura, e isso é tudo. E quando eu fiz a prova do Enem, eu tirei 980 na redação. Mas a minha mãe é professora, ela tem um trabalho muito extenso sobre redação no Enem, ela pesquisa muito isso. Então, ela sempre estava me dando dicas e me deu umas dicas para fazer esse vídeo, e hoje eu vou fazer um vídeo falando de redação. Como é um tema muito grande, eu vou dividir em 2 vídeos, provavelmente, ou 3, e hoje eu vou fazer um apanhado geral da redação, explicar direitinho para vocês como funciona o geralzão, e depois a gente entra mais no critério de como estruturar cada parágrafo, o que tem que ter em cada parágrafo, e num próximo vídeo cada competência destrinchadinha para vocês saberem o que não pode faltar para ganhar um 200 em todas as competências, tá bom? Então, começando, a redação do Enem é do tipo dissertativa argumentativa. O que isso significa? Que você tem que dar uma opinião sobre um determinado tema e defender ele de forma dissertativa. Você tem que fazer uma dissertação, ou seja, dissertar sobre algo, dando argumentos para sustentar a sua opinião. No que isso consiste? É um tipo de texto que você não pode fugir. Todo ano, esse é o tipo de texto que é cobrado, tá? Então, você já sabe que você só precisa estudar o tipo dissertativo argumentativo. E não é como um vestibular da FUVEST, por exemplo, que pode cair, geralmente pode cair qualquer coisa, né? Unicamp, principalmente, eu lembro que às vezes cai até narração, página de diário. Não, o Enem é simples, é só estudar o tipo dissertativo argumentativo. Então é mais tranquilo. E como que você vai fazer esse texto? Esse texto geralmente pode ser cobrado de você um tema de ordem política ou algo mais de cunho social, científico ou cultural, que são os temas do tipo que o Enem gosta. Antigamente tinha-se a cultura de que ele não cobrava nada muito polêmico. Hoje em dia já não se pode mais defender isso. Ano passado o mesmo tema foi violência contra a mulher, que é um tema muito polêmico. Então hoje em dia a gente já não pode falar o que cai ou não. É importante lembrar que a prova do Enem é feita no início do ano. Então algum evento muito bombástico que acontece no final do ano dificilmente vai estar nessa prova, tá? Porque a prova já está pronta quando acontecer, o que pode acontecer. A estrutura, então, tem que ser uma abordagem do tema com uma contextualização lá no início. Depois você vai vir com a sua tese, que é o que você vai defender. Por exemplo, no quesito da violência contra a mulher, acho que ninguém falou que isso era correto, claro. Mas para você dizer, a violência contra a mulher, sabe, para você defender a sua opinião, você tinha que dar pelo menos dois argumentos. E você, para fazer isso, você escreve uma tese, que é geralmente um tópico frasal com os seus 2 argumentos. Eu vou dar um exemplo simples. Por exemplo, se você quiser dizer assim, uma redação sobre os meus vídeos no YouTube, ou sobre os meus vídeos no geral, aí você vai colocar assim, os vídeos da Manu são muito bons, porque ela fala de uma forma simples e também são acessíveis para quem quiser assistir. Isso é um tópico frasal. Qual que é a sua tese? Os vídeos da Manu são bons. E quais são os seus argumentos? Ela fala de uma maneira simples e é acessível para quem quiser assistir. Entendeu? O que é uma tese com 2 argumentos?
Isso deve constar sempre no seu primeiro parágrafo, explicando para o seu corretor o que você defende. Você nunca vai dizer que você acha os vídeos da Manu bons. Você sempre vai dizer que são bons. A sua opinião é soberana no seu texto, tá? Você nunca precisa deixar claro que é a sua opinião. Você nunca precisa dizer, eu acho, eu acredito, eu penso. Não, isso já está subentendido. Inclusive, você pode perder um pouquinho de ponto se você falar isso, tá? Então, sempre você deixa tudo a sua opinião. Claro, é a sua opinião, porque o texto é seu. Mas você vai colocar como se fosse uma verdade absoluta sempre. Passando dessa tese, a gente chega numa parte um pouquinho espinhosa lá no final da redação, que é a necessidade de ter uma proposta de intervenção. Essa, inclusive, é uma competência, tá? E seu texto gira todo em torno dela. Por quê? Você precisa pegar o tema, problematizar esse tema e depois dar uma solução. Então, a sua solução pode ser qualquer coisa. Antigamente, eles tinham colocado que precisava de ser uma proposta inovadora. Hoje em dia não tem isso mais, tá? Os corretores são instruídos a corrigir a proposta de acordo, ver se ela é aplicável, ver se a pessoa deixou claro o que tem que fazer, como fazer, o que fazer, quem vai fazer, e se tiver coerência, é 200 na competência. Ela não precisa ser inovadora mais. Isso é muito importante lembrar, mas não, claro, continuem tentando inovar. A proposta de intervenção, você tem que deixar claras as coisas que eu já falei. O que vai ser feito, como será feito, por que será feito e a importância de ser feito e quem vai fazer. Quem vai fazer pode ser, aí você tem uma afinidade, né? Depende muito do tema, mas sempre assim, tem aqueles básicos que é mídia, escola, família, governo, organizações não governamentais, município. Você sempre pode jogar um pouco mais para essas pessoas. Ou você pode inovar e colocar alguma coisa mais diferente, mas geralmente são essas as instituições citadas nas propostas de intervenção, tá? Então, lembrando aqui rapidamente quais são as competências. A gente tem 5 competências no Enem e elas vão desde você dominar a norma padrão até essa proposta de intervenção. Então, a competência 1 é o domínio da norma padrão, que compreende você escrever bem, sem erros ortográficos, com concordância bonitinha, é basicamente isso. A competência número 2 é compreender a proposta, respeitar o estilo do texto, que é dissertativo argumentativo, e utilizar conhecimento de outras áreas para fazer o seu texto. Então, é aquela contextualização histórica que você vai fazer no início. É falar, sabe, por exemplo, quando tinha lá da publicidade infantil, era você explicar melhor para quem tivesse esse conhecimento que a criança ainda não tem capacidade cognitiva para formar opiniões sobre consumo, sabe? É você pegar um pouquinho da biologia, um pouquinho da história e dar embasamento para os seus argumentos através de conhecimentos de outras áreas. É muito importante você fazer isso, porque se você não fizer isso, você não tira total na competência 2, tá bom? A competência 3 é selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos e opiniões em defesa de um ponto de vista. Então, é você saber organizar os seus argumentos, saber organizar os dados que você tem para você defender o seu ponto de vista, sempre tendo muito cuidado para você não se contradizer. Na 4, são os mecanismos linguísticos na construção da argumentação. Lembrar sempre o que são mecanismos linguísticos. Nesse caso, eles olham muito os pronomes de referência. Por exemplo, você não ficar repetindo a mesma palavra sempre. Por exemplo, assim, se você está fazendo um texto sobre os meus vídeos no YouTube, você não vai falar vídeos da Manu, vídeos da Manu, vídeos da Manu. Você vai falar vídeos dela, os vídeos da menina que passou em medicina, os vídeos da estudante da UFMG, entende? Você vai fazer referências à pessoa ou referências a determinada coisa, mas não falando sempre o nome. E também o uso de conectivo. Mas, porém, contudo, todavia, por isso, entretanto, são os conectivos que você vai usar em cada início de parágrafo. É importante botar no início do parágrafo, por quê? Porque o seu corretor não corrige só a sua redação. Ele corrige a redação de um monte de gente. Então, quando ele vê que você está usando o conectivo ali no início do parágrafo, ele já vai falar assim, ela domina os mecanismos linguísticos para construir a argumentação. Então, usar sempre o conectivo certo, claro. Se você quer colocar uma situação contra, você não, tipo assim,
que deveria ter um porém e você coloca um contudo, sabe? Ok. Agora, se o correto seria usar um porém e você coloca um conectivo que não tem nada a ver, por exemplo, sendo assim, acabou. Aí ele já percebe que você não domina os mecanismos de coesão, tá bom? Então é importante ficar atento. Se você não souber muitos conectivos para ficar variando, baixa uma listinha no Google. Lá sempre tem muitos conectivos bons para você usar em todas as situações. E a competência 5, que é a proposta de intervenção, que hoje em dia não precisa mais ser inovadora, mas é sempre bom você treinar várias propostas para diferentes assuntos, para quando chegar lá você estar preparado e fazer uma proposta rapidamente, né? Porque também não dá para demorar muito na redação e ficar pensando horas numa proposta, não funciona. Agora eu vou falar para vocês rapidinho as últimas dicas. Título não é obrigatório, tá? Você coloca se você quiser, mas eu aconselho você a colocar, porque ele denota um pouco mais de capricho com o seu texto. Eu tô até tossindo, forçando a voz. Rasura. Tem gente que fala, nossa, se rasurar o texto já era. Não, não já era. No meu texto eu tive uma rasura. É só você colocar entre parênteses que você errou, dar um risco e escrever a palavra corretamente na frente. Ninguém vai te tirar ponto por isso, tá bom? Então, o título conta como linha escrita, só lembrando isso, e menos de 7 linhas, eu acho que ninguém vai fazer menos de 7 linhas, ainda mais uma pessoa que quer passar numa universidade federal, né? Mas vale lembrar que menos de 7 linhas é zerado. Você conversar com o seu corretor, deixar uma mensagem para o seu corretor, sua redação é zerada. Antigamente tinha aquilo que se tivesse alguma parte desconectada, desconsiderava as linhas. Hoje não. Hoje a sua redação é zerada se tiver algo fora. E lembrando sempre que a proposta de intervenção tem que respeitar os direitos humanos. Então, assim, não estou falando para ninguém baixar os direitos humanos e o texto da Convenção dos Direitos Humanos e ler e decorar. Não. Bom senso, né? Bom senso. Não falar coisas que você sabe que são politicamente incorretas e dar uma segurada nos extremismos, né? Muita gente tem algumas crenças mais extremas. Então, assim, pensa que é o seu futuro que está em jogo, a sua vaga na universidade. Às vezes vale mais a pena você dar uma segurada, mesmo que você seja extremo em algum tópico, para não desrespeitar os direitos humanos e não ter sua redação zerada. Porque desrespeito aos direitos humanos agora não zera só a competência 5, zera toda a redação, tá bom? No próximo vídeo eu vou falar mais direitinho para vocês como montar a sua redação parágrafo por parágrafo e um pouquinho mais das competências. Espero que ajude vocês. E qualquer dúvida vocês deixam nos comentários que eu prometo responder. Bom, um beijo, até a próxima.